Bom dia, boa tarde, boa noite ou talvez até boa madrugada. Eu sou Arthur Rabelo, eu sou estudante do curso de Física da Fafidam, que é um polo da Universidade Estadual do Ceará. Eu estou fazendo essa primeira de 3 aulas sobre física moderna e isso é um trabalho para a disciplina de prática de componente curricular de física moderna. Nessa primeira aula, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver a radiação do corpo negro. Nós vamos ver como se comporta o espectro de radiação do corpo negro, de acordo com os experimentos de Planck. Logo em seguida, nós vamos ver as leis de Wien e de Stefan Boltzmann, de acordo com os resultados da radiação do corpo negro. Para em seguida a gente ver a relação de Rayleigh-Jeans, que tentou explicar como o espectro do corpo negro se comportava, só que infelizmente nós chegamos à catástrofe do ultravioleta. Por fim, nós vamos resolver o problema da catástrofe do ultravioleta com a teoria quântica de Planck. Basicamente, é importante eu citar duas coisas. Primeiro, todo o rigor matemático e toda a linguagem dessa aula tem um foco em alunos de ensino médio. Alunos de ensino médio ou pessoas de nível médio. Então, se durante a aula você perceber que o rigor matemático está um pouco simples demais, é porque realmente é a nossa intenção. E segundo, se a gente quer estudar física quântica de uma forma mais profunda, de uma forma mais diligente, nós precisamos de um rigor matemático bem mais profundo e diligente. Então, se você quer estudar física quântica de uma forma mais profunda, é necessário um certo rigor matemático. Essa é uma aula introdutória, então, sem mais delongas, vamos para o que importa. Nós vamos agora para a teoria quântica, como ela se iniciou. Basicamente, a física moderna, ela é o que precede a teoria, a física quântica, por assim dizer. Mas a teoria quântica, ela se iniciou com os estudos de Planck sobre o corpo negro. Basicamente, Planck estava fazendo estudos sobre radiação térmica, a radiação que acontece devido à temperatura. E o Planck ele descobriu que a radiação térmica, primeiro, ela é emitida e recebida por todos os corpos. Todos os corpos emitem e recebem radiação térmica. Então, eu, você, essa câmera, o Sol, tudo está emitindo e recebendo radiação térmica. Só que quando nós estamos em equilíbrio térmico, a emissão é igual à absorção. Então, nós emitimos a mesma quantidade que recebemos. Então, em diferenças de temperatura, a emissão é diferente da absorção. Agora, quando nós estamos em equilíbrio térmico, a emissão e a absorção são iguais. Existe um corpo que ele emite um espectro de radiação de caráter universal. O que isso quer dizer? Independente do material desse corpo, ele vai emitir o mesmo espectro de radiação. Esse corpo é o corpo negro. Idealmente, o que seria o corpo negro? Ele é um corpo que absorve toda a energia que é incidida sobre ele. Então, você incide energia, ele absorve. Você incide de novo, ele absorve de novo. Então, o corpo negro ele seria esse corpo, ele que incide toda a energia, ou que ele incide, que ele absorve toda a energia que é incidida sobre ele. O espectro do corpo negro é esse. Aqui nós percebemos o quê? Primeiro, ele vai aumentando, né, de acordo com a temperatura, até que ele chega no máximo. Quando ele chega nesse máximo, ele vai caindo até zerar. Isso é uma coisa importante, perceba. Ele aumenta, depois ele cai até zerar. Arthur, e o que são essas cores aqui? Isso, nós estamos fazendo isso aqui de acordo com a frequência, né? Isso aqui são a parte visível para nós. Isso aqui é o espectro visível para nós. Vem do vermelho ao azul. Mais para frente aqui nós temos o quê? O ultravioleta e aqui nós temos o infravermelho. Então, como isso aqui está de acordo com a frequência? Se você for fazer de acordo com o comprimento de onda, vai trocar. A lei de Wien, ela relaciona o quê? Wien percebeu essa questão desses máximos. Perceba que no gráfico do corpo negro, o máximo muda de lugar,
mas ele tem sempre o mesmo comportamento, mesmo jeitão aqui, ó. Mas o máximo muda de lugar conforme você aumenta a temperatura. Vim percebeu que há uma relação entre esse comprimento de onda máximo e a temperatura. E ele percebeu que o produto entre esse comprimento de onda máximo e a temperatura são uma constante. Logo aqui, ó, mais uma vez, como eu disse, aqui é de acordo com o comprimento de onda. Aqui, ó, estava de acordo com a frequência, que é de acordo com o comprimento de onda. Então, aqui nós temos o ultravioleta para cá e o infravermelho para cá. Então, de acordo com a lei de Wien, o produto do lambda máximo pela temperatura sempre vai ser essa constante. Então, nós temos aqui, ó, essa relação comprovando a lei de Wien. Logo em seguida, nós temos a lei de Stefan Boltzmann, que, mais uma vez, todas essas leis são leis experimentais. Elas pegaram os resultados experimentais e começaram a fazer relações. E a lei de Stefan Boltzmann diz que a intensidade da radiação aumenta com a quarta potência da temperatura absoluta, de acordo com essa expressão. Mais uma vez, essa expressão ela é uma simplificação matemática. Obviamente, Arthur, eu peguei um livro de física moderna e a expressão está diferente. Sim, ela está diferente, justamente porque essa intenção é trazer para alunos de ensino médio, trazer para pessoas que não entendem de física moderna, não entendem de física quântica, para trazer um conhecimento básico para alguém que está precisando. Se você for estudar num livro de nível superior sobre física moderna, você vai ver a relação diferente. Por quê? O rigor matemático é maior. Então, obviamente, você vai ter uma expressão diferente. Mas o que ela descreve é o mesmo. A intensidade da radiação aumenta com a quarta potência da temperatura e essa constantezinha. Quem é essa constante? É a constante de Stefan Boltzmann. De acordo com ele, a intensidade da energia, da radiação, aumenta de acordo com a quarta potência da temperatura e um produto com a constante de Stefan Boltzmann. Então, ela aumenta sempre em múltiplos da constante de Stefan Boltzmann. E isso é uma lei bastante importante. Nós temos aqui como descobrir a energia de cada um desses gráficos de acordo com a lei de Stefan Boltzmann. Logo em seguida, nós falamos do corpo negro desde o começo da aula, né? Nós falamos que o Planck estava estudando a radiação do corpo negro, que o corpo negro absorve toda a energia que é incidida sobre ele, idealmente, né? Mas nós não demos um exemplo de corpo negro. Basicamente, existem vários exemplos de corpo negro que a gente pode simular na nossa casa, não, mas que a gente pode simular em situações. Mas o exemplo mais usado por livros, por laboratórios, é esse aqui. Nós temos o quê? Nós temos um objeto, nesse caso esférico, que ele tem um orifício que é muito menor do que a área do objeto. Ele é muito menor do que a área da superfície desse objeto. Então, nós incidimos radiação sobre o orifício. Então, o orifício, a radiação vai entrar pelo orifício e ela vai ricochetear dentro do objeto várias e várias vezes, a ponto de a radiação que sair de volta pelo orifício é praticamente desprezível. Então, se nós medirmos a radiação que sair pelo orifício, ela vai ter o espectro do corpo negro. Lembrando, é o orifício que se comporta como corpo negro, não é o objeto, não é a área, não é a superfície do objeto, é o orifício. Então, se eu incidir sobre o orifício, a radiação vai ricochetear dentro e aqui sair, que é praticamente desprezível, vai ter o mesmo espectro de corpo negro daqui, da lei de Wien, da lei de Stefan Boltzmann, vai ter o mesmo espectro do corpo negro. Beleza? Tranquilo. Agora, até agora a gente tinha resultados de experimentos sobre o corpo negro, mas a gente não tinha uma lei sobre o corpo negro. A gente não tinha uma expressão que define como o corpo negro se comporta. Então, baseado nisso, por causa disso, Haley Jeans começou a fazer a sua pesquisa.
Para a gente entender o caminho que ele tomou, e isso é importante, todo conceito matemático, todo conceito físico, ele tem um caminho. Você não pode só, eu não sei como é que é a relação do corpo negro, eu vou botar qualquer coisa aqui. Não, ele pensa-se em um caminho. Religiões, primeiramente, ele considerou ondas estacionárias dentro de uma cavidade cúbica com paredes metálicas em equilíbrio térmico. E essas paredes emitem radiação térmica. Vocês se lembram que tudo emite radiação térmica, né? Isso ocorre devido ao movimento dos elétrons nas paredes metálicas. A gente também precisa lembrar lá de eletromagnetismo, de eletricidade, que metais eles são ótimos condutores elétricos justamente por causa disso. Com isso, as condições do campo elétrico, nós podemos considerar que o vetor de onda, lá das ondas estacionárias, dentro da cavidade cúbica, vai ser esse aí, ó. Então, basicamente, o Rayleigh Jeans considerou várias ondas estacionárias dentro de uma cavidade cúbica e ele descreveu o vetor de ondas dessas ondas dentro dessa cavidade. Por que eu não estou fazendo passo a passo disso? Porque vai ser um rigor matemático bem pesado. Então, se vocês quiserem, eu posso até fazer outro. Se vocês quiserem, eu estou falando como se várias pessoas fossem assistir isso. Mas pode sim haver. Se você pegar qualquer livro de física moderna, vai ter uma descrição mais detalhada disso. Mas em base, a gente precisa saber desse vetor de onda. Dessa forma, o que que acontece? A gente aplica a relação de dispersão nesse vetor, lembrando que aqui nós temos a frequência e aqui nós temos a velocidade da luz. E por fim, nós pegamos esse nosso cubo e nós dividimos eles em vários quadradinhos pequenos, de forma que, em uma aproximação matemática, vendo de forma. Você imagine vendo de longe esse cubo. Ou então você vendo que vários cubinhos vão se construindo, como eu coloquei nessa imagem aqui, ó. Você vai construindo vários quadradinhos, vários quadradinhos, vários quadradinhos, vários cubinhos, de forma que em um determinado momento ele vai parecer uma esfera, em uma aproximação. Então, nessa aproximação, nós podemos considerar, vamos comparar ele com uma esfera. Foi o que Rayleigh Jeans fez. E dessa forma o número de ondas vai ser essa expressão aqui, ó. Depois, Rayleigh Jeans aplicou o princípio da equipartição. Que princípio é esse? Ele diz que em cada parte nós temos a mesma quantidade de energia. Então, isso vai nos dar o quê? A densidade de energia dessa área. Com isso, nós temos uma densidade de energia que é 8π sobre C3 kBTF. Então, F2. Então, beleza. De acordo com isso, Rayleigh Jeans conseguiu descrever uma lei sobre o espectro do corpo negro. Mas aí, quando a gente coloca essa lei no espectrograma, nós temos isso aqui. É a chamada catástrofe do ultravioleta. Qual é o problema da relação de Rayleigh Jeans? Basicamente, na relação de Rayleigh Jeans, a energia vai para o infinito. E a energia não pode ir para o infinito. Você aí na sua casa, existe uma possibilidade da energia ser infinita? Não, né? A energia é a mesma desde o início do universo. Nós só estamos transformando a energia. Então não faz sentido a energia para o infinito. Outra coisa é que o experimento mostrava que a energia se comportava de uma forma diferente. A energia, você pode ver aqui no gráfico, a energia aqui vai para zero e na relação de Rayleigh-Jeans ela vai para o infinito. Então, o que que acontece? Há um erro. Existe um erro. Se você faz um experimento e ele mostra uma coisa e a sua teoria mostra outra, o correto é o experimento. Então, a sua teoria está errada. Você precisa resolver. A relação de Rayleigh-Jeans não condizia com as leis da física. Agora, ela é de todo ruim? Não. Perceba que esses gráficos coincidem aqui, ó.
Em baixas velocidades, nós temos aqui, ó, uma relação bem próxima, bem parecida. Então, o que é que nós temos? Planck, para resolver, importantíssimo dizer isso. Por que que catástrofe do ultravioleta? Vamos voltar aqui a alguns slides. E nós temos que essa é a região do ultravioleta. E na relação de Rayleigh-Jeans, daqui, ó, essa curva, no lugar de chegar no máximo e descer, ela sobe aqui no ultravioleta para o infinito. Pode perceber aqui. Essa é a região do ultravioleta. Então, por essa ser a região do ultravioleta e subir para o infinito, quebrando as leis da física, isso ficou conhecido como a catástrofe do ultravioleta. Então, para resolvermos esse problema, nós temos a teoria quântica de Planck. Ele observou que quando a frequência tende a zero, os gráficos são semelhantes. Então ele viu, não é que a relação de Rayleigh-Jeans está completamente errada. Ela tem um ponto em que ela está errada. Nós só precisamos observar isso e corrigir. Então, ele fez dois postulados para corrigir tudo isso. Ele assumiu que a violação do princípio da equipartição, assim quando a frequência tende a zero, a energia seria kT. Mas quando a frequência tende ao infinito, a energia seria zero. Planck estava dizendo com isso que não a equipartição não era igual, a energia não era igual em todos os pontos. E que a energia é uma variável discreta. Ela se descreve em números inteiros, ou seja, ela não é contínua. Atualmente nós chamamos isso que a energia é quantizada, né? É pelo quantum. Então, nós temos a lei de Planck como a densidade da energia, 8π sobre C3, HF3 sobre E elevado a HF sobre KBT menos 1. O que que acontece, Arthur, quando as frequências tendem a zero? Aí nós temos quando a frequência tende a zero, dessa forma, nós temos um aspecto aqui que tende a 1. Então, dessa forma, nós voltamos para a relação clássica. Só que aí, quando a frequência tende ao infinito, nós temos aqui um aspecto que zera isso. Então, temos aqui uma exponencial e ela zera. Então, se tende ao infinito, nós temos energia zerada. Então, para a lei de Planck, nós temos esse gráficozinho aqui, ó. Se você for perceber, o gráfico da lei de Planck bate com o gráfico da lei do espectro do corpo negro. E aqui nós temos os pontinhos da lei de Wien, mostrando também ponto por ponto da equipartição do gráfico do corpo negro. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. E nos vemos na próxima aula, onde nós vamos ver a relatividade restrita. Boa tarde, boa noite e bons estudos.